1 Coríntios 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabiam que nós que cremos em Jesus, este corpo físico se corrompe, não é isso? O dia que esse corpo parar de funcionar, já começa o processo de decomposição, de putrefação, tá? Por isso, irmãos, esse corpo é corruptível. Mas graças a Deus, Deus vai nos dar outro corpo. Deus vai nos fazer revestir de incorruptibilidade. Nós vamos receber um corpo incorruptível, não se corrompe mais, nunca mais. Então, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, esse corpo hoje é mortal, se revestir de imortalidade. Irmão, você sabia que esse é o nosso futuro? As nações, tanto no milênio como na Nova Jerusalém, serão seres humanos que permanecerem vivos até lá, e não tenho tempo de explicar, os que o Senhor considerarem como ovelhas, né? Porque os cabritos serão lançados no lago de fogo. Os que são considerados como ovelhas viverá na esfera dos 1000 anos. Vocês se lembram disso? Não tenho tempo de explicar sobre isso. Então eles vão viver com esse corpo humano físico, só que vão viver na esfera já do milênio e depois na eternidade. Mas continuarão, irmãos, com esse corpo. Você e eu não. O Senhor vai trocar esse corpo corruptível. E a mim, André, que maravilha, né? O Senhor vai colocar um corpo imortal. Nós vamos receber um corpo como o Senhor Jesus depois da ressurreição. Ele tinha aquele corpo da ressurreição, um corpo espiritual. Os discípulos estavam no recinto fechado, as portas, janelas fechadas, e Jesus entrou lá. Como? Apareceu. Ele não era mais matéria, não era mais um corpo físico, mas ao mesmo tempo os discípulos podiam apalpar a sua mão, podiam apalpar o seu lado. Como é isso? Irmãos, esse é o corpo da ressurreição. E você receberá um corpo desse. Aí esse corpo, você pode vender o seu carro. Esse corpo não vai precisar de carro, não. E nem precisa de avião. Nós vamos deslocar de um lado para o outro, como o Senhor Jesus desloca depois da ressurreição. Vocês entenderam ou não? Só pensar nisso, irmão, nós temos que dobrar o joelho e agradecer ao Senhor. Por isso os vencedores durante o milênio terão como reinar com Cristo.
Senão, como é que nós vamos reinar com Cristo com corpo físico? Imagina a minha ainda com corpo físico, reinando durante 1000 anos com o Senhor. Vai ser difícil, né? A cadeira de rodas é difícil. Irmãos, mas nós vamos receber um corpo da glória. O Senhor vai falar assim: cuida da Ásia. Aparecemos lá. Cuida da Austrália. Estamos lá. Não precisa de avião, não. Não é? Não precisa de espaçonave. Nós teremos esse corpo da ressurreição. E aqui fala: onde está a tua vitória, ó morte? Irmãos, a morte tem vitória enquanto tem ser humano. É ou não é? Enquanto a vida humana continua, todo dia tem morte acontecendo, não tem? O homem, todo homem tem que morrer, não tem jeito. Vai morrer um dia. Eu espero que o Senhor volte antes, né? Então aqui diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Aquele ferrão de abelha, aquele ferrão de escorpião, né? O aguilhão da morte é o pecado. Ele te deu uma espetada. Quando te deu uma espetada, o pecado entrou em você. É pecado entrando em você, você está fadado à morte. Vocês entenderam ou não? O aguilhão da morte é o pecado. E quando o homem caiu, irmão, caiu, o pecado contaminou o homem, entrou no homem, irmão, todo homem morre. Mas graças a Deus, irmãos, a ressurreição venceu a morte. Um dia nós vamos ser ressuscitados. Aí a morte não tem mais poder sobre nós, nunca mais. Tá bom. Está contente? Não, tem que ficar contente com isso. Vamos voltar lá para o João. João 11. Senhor Jesus. Aí Marta diz assim: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Muito bem. Muito bem, ela tem crido que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus que devia vir ao mundo, mas ela não creu que seu irmão ia ser ressuscitado. Entendeu? Então, irmão, nós precisamos crer na palavra do Senhor, ainda que seja impossível. Deus tem poder. A palavra tem poder. Você acredita que a palavra tem poder? Porque a Marta toda hora está pensando: mas meu irmão já está lá no túmulo faz 4 dias, já está apodrecendo lá, já cheira mal lá. Como Jesus fala que Ele é a ressurreição, Ele vai ressuscitar? Não, Ele certamente deve estar dizendo do último dia, não é agora. Jesus está falando agora. Ó Senhor Jesus. E tendo dito isso, a Marta se retirou, né? E chamou Maria, quer dizer, lembre-se que Jesus estava na entrada da aldeia. Na entrada da aldeia. Foi lá chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Eu não sei se Jesus realmente chamou, né? Mas de qualquer forma, Marta falou, né, mestre chegou e te chama. Quer dizer, quem sabe você vai lá, convence a Jesus de que ele chegou atrasado. Ela então, ouvindo isto, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então vamos junto com ela, vamos lamentar junto com ela, vamos chorar juntamente com ela, certo? Ó Senhor Jesus.